Bom dia, que está aqui no Zoom, que vai para o YouTube. Sejam todos muito bem-vindos neste dia de hoje, nesta segunda-feira, dia 13, olha. Segunda-feira 13. O número 13 é um número para mim, é um número de sorte, é um número lindo. 3 mais 1 é 4. O raio branco, o raio da evolução, a luz branca da evolução, né? Então, estamos num momento... Bom dia, Sônia, seja muito bem-vinda. Estamos num momento de evolução, num momento de nos escolher, de nos colocar em propósito, não é? O que é que nós queremos neste momento? Queremos evoluir ou queremos continuar na terceira dimensão? O que é que nós estamos escolhendo neste momento? Então, 13, 3 mais 1 é 4. 4 é o raio branco, o raio do equilíbrio, raio da evolução, raio da conscientização. Quando nós nos equilibramos, nós trazemos tudo de bom para a nossa vida. Quando nós estamos em equilíbrio, não tem o que continuar, o que temer, né? O que ter medo. Não há o que ter medo. Deixa eu só fechar isso aqui. Não há o que ter medo, nós estamos em equilíbrio. Então, vamos buscar este equilíbrio para nós mesmos, vamos abraçar todas as sombras que apareceram, as nossas sombras, porque são nossas mesmo. Não aparece na sua frente as questões dos outros, é a sua questão. E se tem alguém envolvido nas suas questões, é porque você precisa trabalhar aquilo. Então, vamos nos acolher, vamos nos amar, vamos acolher nossa criança interior, que está assustada com tudo que está acontecendo aí fora, com tudo que está se passando neste momento no planeta. Vamos ter propósitos para evoluir, quem escolhe sair dessa dor e sofrimento. A nossa experiência no planeta Terra já acabou, então agora é hora de recolher tudo que nós fizemos e voltar para casa, voltar para a nossa presença divina, voltar para o nosso eu superior, voltar para o nosso eu evoluído, voltar para casa, literalmente, voltar para a nossa família de alma, literalmente é uma volta para casa. Então, não vamos ter medo de tudo isso, vamos nos acolher, vamos confiar, vamos dizer, eu estou presente em tudo isso, eu sou comandando este corpo e esta mente, são os decretos de Saint-Germain, né? Eu sou comandando este corpo e esta mente. E realmente comande. Faça o que tem que ser feito. Não se assuste com nada que se apresentar. Continue os seus simulados, simule as situações para você e se acolha, se acolha. Quando ainda não, a resposta ainda não for a que esperado, veja onde você precisa trabalhar aquela situação e se acolha. Então, vamos começar com as afirmações das cartas de Cristo. Mais uma coisa, nós vamos recomeçar o livro da Alquimia de Saint-Germain hoje, tá? Vamos recomeçar, vamos começar a ler desde o primeiro capítulo, foi um pedido que foi feito, foi uma sugestão, também podemos dizer assim, não pode dizer que foi um pedido, foi uma sugestão de recomeçarmos este livro. Então, vamos começar pela oração, pela prece de meditação das cartas de Cristo, para abrir consciência, para abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência para nós recebermos esses ensinamentos, essa leitura, com maior entendimento. Quando nós expandimos a consciência, nos abre o entendimento para compreender o que Saint-Germain está trazendo para nós neste livro. Então, vamos lá. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim,
pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo as frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Vamos ao decreto de hoje de Saint-Germain. Nós ficamos com um lindo decreto na sexta-feira, né? Hoje nós vamos para o decreto 72. É o poder do eu sou que atua em minha vida. Por isso sou vitoriosa, mantendo minha atenção fixa no objeto perfeito a ser feito visível. Olha que lindo. Eu é o poder do eu sou que atua em minha vida. Por isso sou vitoriosa, mantendo minha atenção fixa no objeto perfeito a ser feito visível. É o poder do eu sou que atua em minha vida. Por isso sou vitoriosa, mantendo minha atenção fixa no objeto perfeito a ser feito visível. Olha que lindo. Então, vamos ativar a nossa presença eu sou em cada situação que nós vamos fazer na nossa vida. Em tudo, ative a presença eu sou. Então, hoje nós vamos recomeçar a alquimia de Saint-Germain. Ok? Então, vamos pegar aqui o início. Dedico este livro aos discípulos do Oriente e do Ocidente, primeiros alquimistas da Era de Aquário. Aí vem o sumário, tudo que ele tem, né? Tem uma foto de Saint-Germain como o homem prodígio da Europa, cheio de caixinhos. A alquimia de Saint-Germain, o homem prodígio da Europa. Você teria a bondade de me dizer, indagou a condessa Vediord, se seu pai estivesse em Veneza por volta de 1710. Não, madame, replicou o conde indiferente. Perdi meu pai há muito tempo, há muito mais tempo, mas morei em Veneza no final do século passado e no princípio deste século. Tive a honra de fazer-lhe a corte nesta época.
Queira perdoar-me, mas isto é impossível. O conde de Saint-Germain, que conheci naquela ocasião, contava pelo menos 45 anos de idade. E você não aparenta mais do que essa idade. Bom dia, Luísa. Seja muito bem-vinda. Madame, replicou o conde, sorrindo. Eu sou muito velho. Mas então você deve ter quase 100 anos de idade. Isto é bem possível, replicou Saint-Germain. Ele foi o homem prodígio da Europa, e isto nós sabemos. Mas teria sido ele o terceiro filho desaparecido do príncipe Ferenc Rákóczi II, soberano húngaro destronado? Ou teria ele, como o mestre Ascenso Saint-Germain, materializado um corpo a fim de parecer descendente da casa real da Hungria? Seu nascimento, sua morte e sua verdadeira identidade estão envoltos em mistério. Contudo, uma coisa é certa: ele era totalmente visível nas cortes reais e invisível. Viram-no desaparecer ao deixar os aposentos particulares do rei e da rainha de Versalhes. Sem dúvida. Bom dia, Andréa. Boa semana para todos. Gratidão, Luiz. Sem dúvida, seus feitos como conde de Saint-Germain são verdadeiros pontos de exclamação nos diários de notáveis do século XVIII. Nas memórias da corte de Madame de Pompadour, do príncipe Karl e de Hesse e de Madame d'Ademar, ele é lembrado como high homem extraordinário, descrito como esguio, mas bem proporcionado, de estrutura mediana e traços agradáveis. Seus olhos eram encantadores e cativavam aqueles que, porventura, os observassem. Ele usava diamantes em todos os dedos e nas fivelas dos sapatos. Mesmo depois da extraordinária conversa com a condessa de George, em 1767, ele não envelheceu. Madame d'Ademar encontrou em 1789. Era ele mesmo em pessoa. Sim, com a mesma fisionomia que tinha em 1760. Bom dia, Isolete. Enquanto meu rosto estava coberto de sulcos e marcas de decrepitude, um homem que não envelhecia, um mistério. Aparentemente, nada havia que ele pudesse fazer, que ele não pudesse fazer. Foi admirado como grande filósofo, diplomata, cientista, curandeiro, artista e músico. Conhecia tão profundamente a história que parecia ter realmente vivenciado os fatos que relatava. Madame de Pompadour lembra que, vez por outra, ele recontava anedotas da corte de Valois, Casa Real Francesa de 1328 a 1589. Ou de príncipes ainda mais antigos, com tamanha exatidão de detalhes que praticamente criava a ilusão de que ele fora testemunha ocular daquilo que narrava. Seu conhecimento abrangia não apenas o tempo passado, mas estendia-se também a todo o globo. Ele havia viajado o mundo inteiro, escreveu de Pompadour, e o rei ouvia de bom grado as narrativas de suas viagens pela Ásia e África, e suas histórias sobre as cortes da Rússia, da Turquia e da Áustria.
Ele falava pelo menos 12 idiomas com tanta fluência que era considerado oriundo dos muitos lugares que visitava. Dentre eles, incluía-se o francês, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o português, o russo e os idiomas do Oriente. Os sábios e os estudiosos orientais comprovaram o conhecimento do conde de Saint-Germain. Escreveu uma condessa da corte de Luís XV, abre aspas, os primeiros consideraram-no mais versado nos idiomas de Homero e Virgílio do que eles mesmos. Com os últimos, ele falava em sânscrito, chinês, árabe, com uma mestria que indicava sua prolongada permanência na Ásia. Fecha aspas. Ele esteve com o general Clive na Índia, em 1755, onde disse ter aprendido a fundir joias. Na corte do Shah da Pérsia, de 1737 a 1742, Monsieur de Saint-Germain exibiu seus talentos na precipitação e aperfeiçoamento das pedras preciosas, particularmente dos diamantes. Ele também viajou ao Japão. Segundo seu relato a Madame d'Ademar, é impossível saber que outros lugares ele visitou, pois Saint-Germain aparecia e reaparecia de maneira imprevisível por toda a Europa. No entanto, havia um propósito por trás de todos os atos do homem prodígio, e suas maravilhas iam muito além da simples genialidade. Ele tinha habilidades curativas e utilizava as ervas medicinais. Alguns especularam ter sido a utilização das ervas combinadas com seus hábitos alimentares simples que prolongou a vida de Saint-Germain. O príncipe Karl de Hesse escreveu, abre aspas, ele tinha o conhecimento total das ervas e plantas e havia criado medicamentos dos quais fazia uso constante e que prolongaram sua vida e sua saúde. Fecha aspas. Ele deu um elixir a Madame V. George, que durante 25 anos fê-la aparentar ter 25 anos. Segundo relatos da época, ele viveu tanto tempo que passou a ser chamada, ela viveu há tanto tempo que passou a ser chamada de a velha condessa eterna. Saint-Germain também prescreveu um chá de ervas para manter a saúde do exército russo e ofereceu-se para curar em 3 dias Giacomo de Casanova de uma enfermidade aguda. O pândego, contudo, declinou das drogas, pois não confiava em ninguém, nem mesmo no mais confiável dos alquimistas, pois já enganara muitos deles. O conde era um virtuoso no piano e no violino, bem como pintor, poeta e artesão consumado. Aonde quer que fosse, ele era saudado como estudioso, estadista e bom contador de histórias. Formou sociedades secretas, ocupou uma posição proeminente dentre os Rosacruzes, os maçons e os cavaleiros templários da época, além de escrever o clássico do ocultismo, Demonstrole, Trinosofia, utilizando uma mistura de idiomas modernos e hieróglifos ancestrais. Monsieur de Saint-Germain nunca confirmou nem negou tudo
o que se dizia a seu respeito. Ao contrário, ele respondia com um sorriso ou uma atitude evasiva estudada. Sua habilidade como alquimista foi louvada por Luís XV, que lhe ofereceu um laboratório e uma residência no Castelo Real de Chambord. E suas demonstrações alquímicas também tinham algo de miraculoso, segundo seus cronistas. Madame du Rousset, femme de chambre de Madame de Pompadour, escreveu extensamente a respeito dos prodígios de Saint-Germain. Suas memórias contam-nos que, em 1757, o rei ordenou que lhe trouxesse um diamante de tamanho médio que tinha um defeito. Após mandar pesá-lo, Sua Majestade disse ao conde: o valor desse diamante, como está e com este defeito, é de 6.000 libras. Sem a imperfeição, ele valeria pelo menos 10.000. Você se encarregaria de me fazer ganhar 4.000 libras? Saint-Germain examinou a pedra com muita atenção e disse: é possível. Isto pode ser feito. Eu o devolverei dentro de um mês. Abre aspas. Na ocasião aprazada, o conde de Saint-Germain trouxe de volta o diamante sem um defeito e deu ao rei. A pedra estava envolta numa tela de amianto, que ele retirou. O rei mandou pesá-la imediatamente e verificou que seu peso diminuiria muito pouco. Sua Majestade, então, enviou o diamante para seu joalheiro, sem contar nada do que acontecera. O joalheiro ofereceu-lhe 9.600 libras pela pedra. O rei, entretanto, pediu o diamante de volta e disse que iria guardá-lo como curiosidade. Fecha aspas. Em uma corte europeia, este Merlin, do século XVIII, pediu que trouxessem vários ossos de um cervo e galhos de uma árvore. De posse desses ingredientes, entrou sorrateiramente na sala de jantar de um grande palácio. Algum tempo depois, reapareceu e instou os convidados a acompanhá-lo. Quando as portas se abriram, todos ficaram estarrecidos. No interior do recinto, havia uma floresta com cervos pastando em torno de uma mesa carregada de iguarias de alta cozinha. Com a mesma facilidade, Saint-Germain realizou o sonho de alquimista, a transformação de metais vis em ouro. Em 1763, o conde Carl Combes escreveu em uma carta que Saint-Germain realizara, abre aspas, bem diante dos seus olhos, a transmutação de ferro em um metal tão belo quanto o ouro, e, no mínimo, igualmente bom para todos os trabalhos de um ourives. O Marquês de Valbelle relatou ter visto Saint-Germain transformar uma moeda de prata de 6 francos em ouro. Casanova escreveu acerca de uma experiência análoga, na qual Saint-Germain transformou uma moeda de 12 soldos em uma moeda de ouro. Contudo, na sua opinião, aquilo não passara de um truque, e ele insinuou que Saint-Germain havia substituído uma moeda pela outra. Este repreendeu, abre aspas, aqueles que são capazes de nutrir dúvidas com relação ao meu trabalho não são dignos de dirigir-me a palavra. Fecha aspas. E, com uma reverência, mandou que o descrente saísse imediatamente de seu laboratório e para sempre. O conde, bom dia, Júnior Cavalcante, seja muito bem-vindo.
O conde não era apenas um alquimista, mas um adepto oriental, comportando-se como um Yugi, meditando na postura de lótus e tranquilizando animais com seu espírito ardente. Um admirador holandês, J. van Gisberten, escreveu: às vezes ele entrava em transe e, quando novamente se recuperava, dizia ter passado o período inconsciente em terras longínquas. Outras vezes, ele desaparecia durante um tempo considerável e, de repente, reaparecia, deixando claro que estivera em outro mundo, em comunicação com os mortos. Além disso, ele se orgulhava de sua capacidade de domesticar abelhas e fazer com que as cobras ouvissem música. Mestre dos mestres, ele não era um charlatão, tampouco era um produto da imaginação. Saint-Germain é citado nas cartas de Frederico o Grande, Voltaire, Horácio, Walpole, Casanova, e está presente, inclusive, nos jornais da época. Telonden Chaconic, em julho de 1760, no jornal florentino Le Nouveau del Monde, em julho de 1770, e também na Gazeta of the Netherlands. Os segredos de Estado de diversos países lhe foram confiados, mostrando gozar da confiança duradoura daqueles com quem lidava na corte. Ele foi enviado em missões de negociação por Luís XV, um dos primeiros a praticar a diplomacia secreta. Os arquivos da França contêm evidências de que estadistas prussianos, holandeses e ingleses de seu tempo consideravam o conde uma autoridade em muitos setores. Abre aspas. Ele parecia mais intimamente familiarizado com os segredos de cada corte do que o Chazé d'Affaires do rei. Charles d'Affaires do rei. Escreveu Madame Pompadour. Voltaire observou que Saint-Germain conhecia os segredos dos primeiros ministros da Inglaterra, da França e da Áustria. Conquanto mais suspeitasse que ele era um trapaceiro e vigarista, estava claro que o dinheiro não era o seu objetivo. Ele sempre viveu bem, e Madame de Pompadour escreveu que o conde presenteou o rei com belos quadros e distribuiu diamantes e joias com surpreendente prodigalidade. Sem dúvida, não seria esta a atitude de um caçador de tesouros. Na verdade, ele era um filantropo. O príncipe Karl de Hessen descreveu-o como, abre aspas, o amigo da humanidade que ansiava pelo dinheiro apenas para dá-lo aos pobres, um amigo dos animais. Seu coração preocupava-se tão somente com a felicidade dos outros. Fecha aspas. Abre aspas. Onde quer que o conhecessem pessoalmente, Saint-Germain deixava atrás de si uma impressão favorável, bem como a lembrança de inúmeros gestos de bondade e, às vezes, de muitos gestos nobres. Um sem número de chefes de família, pobres e de instituições de caridade foi por ele auxiliado em sigilo. Fecha aspas. Escreveu Van Gisberten. Em estudos sobre a alquimia de Saint-Germain,
Saint-Germain explica que, na realidade, ele precipitava bens para dar aos pobres. Abre aspas. Quando servi na Europa para dissipar parte da pobreza e da confusão que ali imperava, ele fecha aspas e ele escreve, abre aspas, utilizei a alquimia universal a fim de produzir a substância que, conquanto de natureza temporária, atendia a inúmeras necessidades humanas. Mas por que tantas extravagâncias da corte? O que ele estava tentando provar? O conde procurava exatamente galvanizar com inteligência, senso de humor e com a sua presença imperiosa e profética. Uma era que enfrentava o inevitável fim da velha ordem. Seu plano de ação consistia em estabelecer os Estados Unidos da Europa, antes que a influência sangrenta da Revolução Francesa nada deixasse de bom ou mal das casas reais da Europa. Outro dos objetivos de Saint-Germain era acelerar o progresso da ciência e da tecnologia, a fim de elevar o homem a uma capacidade de maior consciência espiritual. Vez por outra, ele representou o papel de santo padroeiro da Revolução Industrial. O conde Karl Gombens testemunhou o desenvolvimento por ele implementado das técnicas de produção em massa, entre eles o branqueamento do linho, para que se assemelhasse à seda italiana. O tingimento e preparo das peles, abre aspas, que superavam todos os marroquins do mundo, e o mais perfeito curtimento. O tingimento de sedas levadas a uma perfeição até aquele momento desconhecida. O tingimento de lãs, o tingimento de madeira, nas cores mais brilhantes, com os ingredientes mais simples e, consequentemente, a um preço bastante razoável. Fecha aspas. E acreditem ou não, Saint-Germain realmente montou uma fábrica de chapéus para o conde Combes. Iniciou também a produção em massa de seus inúmeros inventos, patrocinando, ao mesmo tempo, outras evoluções tecnológicas. Abre aspas. Sou muito necessário em Constantinopla e na Inglaterra. Fecha aspas. Disse a um escritor de memórias, abre aspas, para preparar duas invenções que vocês terão no próximo século: os trens e os barcos a vapor. Fecha aspas. Seu objetivo, aparentemente, era ajudar a ascensão de uma classe média, ao mesmo tempo convencendo a monarquia e a realizar sua transição suave para a Idade Moderna. Ele realizou o primeiro de seus objetivos, mas a apatia das classes dominantes e as intrigas dos conselheiros corruptos frustraram o sucesso do último. Os monarcas, embora admirassem os feitos miraculosos do conde, declaravam-nos interessantes, sempre dispostos a deixar-se entreter por ele. Esses monarcas não eram facilmente estimulados a agir. Quando se tratava de seguir os conselhos do conde, eles o ignoravam educadamente, e seus ministros, corroídos pela inveja, desprezavam-no. Constituir um exemplo
A missão secreta malograda de Luís XV. Constitui um exemplo da missão secreta malograda de Luís XV. Ele enviou Saint-Germain como um emissário a Amsterdã para negociar um tratado de paz que poria fim à guerra entre a aliança franco-austríaco e os ingleses prussianos. Sem demora, o embaixador francês em Amsterdã tomou conhecimento do fato, ofendeu-se porque o rei pretendia servir-se de um estrangeiro obscuro em seu lugar e queixou-se ao ministro do Exterior, o Duque de Choiseul, que imediatamente ordenou a prisão de Saint-Germain. O Duque não desejava a paz, pelo menos não naquele momento, especialmente uma paz cujo crédito ele não poderia reivindicar. No dia seguinte, diante do rei e de seu conselho, Choiseul expôs a missão assegurando, abre aspas, estou convencido de que ninguém aqui teria a audácia de desejar negociar um trabalho de paz sem o conhecimento do ministro das Relações Exteriores de Sua Majestade. Fecha aspas. O rei, como de hábito, escolheu o caminho de menor resistência. Não desafiou seu ministro, nem defendeu Saint-Germain, guardando silêncio sobre a sua participação na questão. Contudo, sua missão de paz, desacreditada, fracassou. O conde conseguiu evitar a prisão, talvez com o auxílio do rei, ou, mais provavelmente, graças à sua própria persistência. O mesmo tratado continuou a ser ministrado sob Luís XVI, mas desta vez Saint-Germain estava preparado. Em primeiro lugar, pediu uma audiência à rainha, Madame d'Adhémar. Madame d'Adhémar estava presente e registrou a cena. Ele explicou detalhadamente a Maria Antonieta os detalhes do terror que estava por vir e implorou-lhe que alertasse Luís. Ele disse, abre aspas, ainda se passarão alguns anos numa tranquilidade enganosa. Então, de todos os pontos do reino, surgirão homens sedentos de vingança, de poder e de dinheiro. Aniquilarão tudo o que estiver em seu caminho. A guerra civil explodirá com todo o seu horror. Trará em seu rastro o assassinato, a pilhagem, o exílio. Aí irão lamentar-se por não me terem ouvido. Fecha aspas. Ele disse à rainha que queria ver o rei sem o conhecimento de um Monsieur de Maltrepas, fazendo a seguinte observação a respeito do conselheiro-chefe do rei, abre aspas, ele é meu inimigo, ademais, classifico-o entre aqueles que promoverão a ruína do reino, não por maldade, mas por incapacidade, fecha aspas, afirmando sua disponibilidade, abre aspas, às ordens de suas majestades, fecha aspas. Monsieur de Saint-Germain despediu-se da rainha. Tencionando deixar o país, ele partiu para Paris, explicando a Madame d'Adhémar que sabia que o rei iria falar com Maurepas e que não tinha desejo algum de ser lançado na Bastilha, a ter de recorrer a um milagre para sair. Ela protestou, afirmando que o rei talvez não tivesse aquela atitude. Nesse caso, replicou, ele voltaria a tempo. Maria Antonieta procurou o rei imediatamente, que, por sua vez, interrogou Madame d'Adhémar a respeito do conde, afirmando que ele, abre aspas,
havia alarmado seriamente a rainha. Fecha aspas. Sem dúvida, Luís pediu o conselho de Maurepas, que classificou Saint-Germain de tratante. Em seguida, o conselheiro ambicioso dirigiu-se imediatamente à residência de Madame d'Adhemar, a fim de prender o homem prodígio. Saint-Germain não foi encontrado. Tão logo declarara a sua intenção de trancafiar Saint-Germain na Bastilha, a porta de seu quarto se abriu e o taumaturgo entrou. Aproximando-se de Maurepas, ele disse: Monsieur, le comandante de Maurepas, o rei convocou-o para receber seus bons conselhos, e o senhor está pensando apenas em manter sua própria autoridade. Opondo-se à minha visita ao monarca, o senhor está colocando a monarquia em perigo, pois apenas tenho um tempo limitado para conceder à França. E este tempo acabou. Não voltarei a ser visto aqui até que os 3 gerações consecutivas estejam no túmulo. Disse a rainha tudo o que me foi permitido dizer-lhe. Minhas revelações ao rei teriam sido mais completas. Infelizmente, o Senhor se interpôs entre Sua Majestade e mim. Nada terei a reprovar a mim, mesmo quando uma horrenda anarquia devastar toda a França. Quanto a essas calamidades, o Senhor não irá vê-las, mas o fato de tê-las propiciado constituirá um memorial suficiente de sua pessoa. Não espere homenagens da posteridade, ministro frívolo e incapaz. O Senhor não estará entre os causadores da ruína dos impérios. Fecha aspas. Abre aspas. Após dizer tudo isto, de um só fôlego, Saint-Germain caminhou em direção à porta, fechou-a e desapareceu. Escreve Madame d'Adhemar. Todos os esforços para encontrar o conde foram em vão. E a lição é aprendida com sabedoria e a duras penas. Um alquimista de extrema proficiência está, até mesmo o iniciado dos séculos, com a melhor das intenções e a solução para problemas globais e a ascensão e declínio das nações, para problemas globais e ascensão e declínio das nações. Deve submeter-se ao livre arbítrio dos mortais. Ele pode aconselhar, mas não comandar. E, quando ignorado, é obrigado a retirar-se. Monsieur de Saint-Germain continuou a escrever cartas à rainha, alertando-a da ruína iminente. Mas, quando a crise chegou a um determinado ponto, ele não pôde fazer mais nada para deter a revolução que vinha sendo forjada desde a morte do estadista mestre Luís XIV. Muitos anos depois, pouco antes de irromper a tempestade, Saint-Germain encontrou Madame d'Adhemar mais uma vez, nas primeiras horas da manhã, em uma capela em Récollet, Paris. Ele profetizou o fim do rei e da rainha, afirmando ser tarde demais para salvá-los. Segue-se o registro do diálogo feito por Madame d'Adhemar. O que eu lhe disse, e também a rainha, que Monsieur de Maurepas poria tudo a perder, transigindo em excesso. Eu fui Cassandra, ou um profeta do mal. E agora, qual a sua opinião? Ah, conde, sua sabedoria será inútil. Madame, aquele que semeia ventos, colhe tempestades. Jesus assim falou no Evangelho. Talvez não diante de mim,
mas de todo modo suas palavras permanecem escritas, e as pessoas poderiam ter se beneficiado com as minhas. Novamente, disse tentando sorrir, mas ele, sem atentar para minha exclamação, falou: escrevi para a senhora, nada posso fazer. Minhas mãos estão atadas por algo mais forte do que eu mesmo. Existem momentos em que a retirada é impossível e outros em que ele se pronuncia e a sentença é executada. Nós estamos entrando em um período assim. O Senhor vai ver a rainha? Não, ela está condenada. Condenada a quê? À morte. Desta vez não consegui conter um grito. Pus-me de pé, repelindo o conde com minhas mãos e dizendo com a voz trêmula: o Senhor também? O Senhor? Como o Senhor também? Sim, eu como Cazote. O Senhor sabe coisas de que a senhora nem mesmo suspeita. Volte ao palácio, vá e diga à rainha para tomar cuidado, pois este dia ser-lhe-á fatal. Existe uma conspiração, planeja-se o assassinato. O Senhor me enche de horror, mas o conde Darmstadt assegurou: ele ficará aterrorizado e irá esconder-se. Mas Monsieur de Lafayette, um balão levado pelo vento, neste momento estão decidindo o que farão com ele, se ele será instrumento ou vítima. Ao meio-dia, tudo estará decidido. Monsieur, falei, o senhor poderia prestar serviços inestimáveis aos nossos soberanos, se quisessem. E se eu não puder? Como? Sim, se eu não puder. Achei que não deveria ser ouvido. A hora do repouso passou, e os decretos da providência devem ser cumpridos. Em palavras simples, o que eles querem? A ruína completa dos Bourbons. Eles irão bani-los dos tronos que o ocupam, e em menos de um século irão retornar à condição de simples indivíduos em seus diferentes ramos. E a França? Reino, república, império, governos mistos, atormentada, agitada, dilacerada, dos tiranos espertos, ela passará às mãos de ambiciosos sem méritos. Ela será dividida, repartida, sentida em pedaços. E não estou usando pleonasmos. Os tempos vindouros trarão a derrocada do império. O orgulho sacudirá ou abolirá as distinções, não por virtudes, mas por vaidade. E será a vaidade que os fará voltar a elas. Os franceses, semelhantes às crianças brincando com algemas e estilingues, brincarão com títulos, honrarias, condecorações, tudo será um brinquedo para eles, até que o uniforme da Guarda Nacional, os gananciosos devorarão as finanças. O déficit atual é de cerca de 50 milhões, em nome do qual está sendo feita a revolução. Bem, sob a ditadura dos filantropos, dos retóricos, dos bem-falantes, a dívida do Estado ultrapassará vários milhares de milhões. Ele se despediu de Madame d'Ademar com as seguintes palavras, abre aspas, desempenharei meu papel mais uma vez, irei deixá-la. Tenho uma viagem até a Suécia. Um grande crime está sendo maquiado naquele país e vou tentar impedi-lo. Sua Majestade Gustavo III me interessa. Ele vale mais do que a sua reputação. Deixando a pequena capela, o homem prodigioso desapareceu.
a criada de confiança de Madame d'Adhémar, que permanecera à porta da igreja, não viu passar ninguém. Madame d'Adhémar, aturdida com as palavras de Saint-Germain, permaneceu na capela e resolveu não alertar a rainha naquele dia, mas aguardar até o final da semana. Mas então já era tarde demais. A profecia de Saint-Germain cumpriu-se em todos os seus surpreendentes detalhes. Madame d'Adhémar voltou a vê-lo no Place de la Révolution, em 16 de outubro de 1793, na decapitação de Maria Antonieta. O mestre esteve com ela no fim, assim como estivera com ela desde o começo, zelando pela soberana desde o momento em que ela chegara à França, proveniente da Áustria, para tornar-se a rainha francesa malfadada. Em seguida, Saint-Germain apoiou Napoleão em uma última tentativa de estabelecer os Estados Unidos da Europa. O Petit Caporal aceitou o poder de Saint-Germain, mas não seus conselhos, procurando utilizá-los em proveito próprio, indo além das instruções do mestre. E então Saint-Germain retirou-se, como já estava acostumado, deixando o ambicioso e temerário Napoleão em sua Waterloo. Para Saint-Germain, este foi o golpe de misericórdia, sua oportunidade para evitar a retribuição devida a uma era havia passado. Assim, o mensageiro místico deixou a Europa. A partir daí, até seu retorno em 1981, a única voz do destino que o continente iria ouvir ou considerar seria a do carne. Quando Napoleão era ainda uma criança, Franz Grafenberg lembra-se das palavras do conde, abre aspas, é preciso ter estudado nas pirâmides como eu estudei. Ao termo deste século, desaparecerei da Europa e dirigir-me-ei para a região dos Himalaias. Repousarei, preciso de repouso. Exatamente daqui a 85 anos, as pessoas pousarão novamente os olhos em mim. Adeus, eu os amo. A rejeição de Saint-Germain pelos cabeças coroadas da Europa fê-lo partir do mundo visível. E as palavras da lamentação de Jesus poderiam perfeitamente ter sido suas. Ó Jerusalém, Jerusalém, tu me mandastes os profetas, apedrejartes aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Fecha aspas. Ele mesmo afirma, abre aspas, sempre é assim conosco, povo verdadeiro. Os impostores são bem-vindos, mas fora com todo aquele que afirma que isto vai passar. Fecha aspas. Em sua dedicação à causa da liberdade do mundo, Saint-Germain trabalhava diligentemente em inúmeras frentes, abre aspas, não conseguindo assegurar a atenção da corte de França e de outras cabeças coroadas da Europa, fecha aspas. Disse ele através de um seu mensageiro do século XX, Marc L. Profet. Abre aspas, voltei-me para o aperfeiçoamento da humanidade em geral e reconheci existirem muitos que, famintos e sedentos de integridade, seriam de fato preenchidos com o conceito de uma união perfeita que o inspiraria a dominar o novo mundo e a criar uma união entre os Estados soberanos. Assim, os Estados Unidos nasceram como um filho de meu coração, e a Revolução Americana constituiu
o meio de promover a liberdade em toda a sua glória, manifestando-se do leste a oeste. Fecha aspas. Mesmo assim, mesmo antes do colapso na França, Saint-Germain já se dedicava à formação de uma união mais perfeita das 13 colônias. De acordo com tradição, no dia 4 de julho de 1776, ele influenciou um dos signatários da Declaração da Independência, que proferiu um discurso apaixonado, incentivando os patriotas, entre aspas, assinem aquele documento, fecha aspas. Em reunião em Cambridge, Massachusetts, ele, entre aspas, o misterioso e velho professor, fecha aspas, inspirou a criação da bandeira. Ao longo da Revolução, ele protegeu o general George Washington e, chegado o momento, ungiu o mestre maçom como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Fiel à sua palavra, Saint-Germain reapareceu em fins do século XIX para auxiliar os mestres Meme Eumória e K.H. Guthrie e Serapis Bey, na fundação da Sociedade Teosófica. Na década de 30, Saint-Germain entrou em contato com Guy e Edna Ballard e deu-lhes as iniciações e revelações, para eles registradas nos livros Mistérios Desvelados, a presença mágica e os discursos do Eu Sou. Em 1958, o mestre Ascenso Eumória, em nome de Saint-Germain, fundou, através de Mark L. Prophet, The Summit Ling House em Washington, D.C., para continuar a publicação dos ensinamentos dos mestres ascensos e manter contato semanal com seus discípulos em todo o mundo através de cartas chamadas Pérolas da Sabedoria. Eu vou ler até o final, espero que o Instagram me permita postar. Sobre os auspícios do Testament Lingon House, Saint-Germain patrocinou em seguida a Fraternidade dos Guardiões da Chama, oferecendo lições guardadas sobre lei cósmica àqueles que desejassem juntar-se a ele, guardando a chama da vida para a humanidade. Saint-Germain ditou os Estados sobre a Alquimia em 1962 e os estudos, Saint-Germain ditou os estudos sobre alquimia em 1962 e os estudos intermediários sobre alquimia ressurgiram em 1970. Trilogia sobre a chamatrina da vida foi apresentada pelo mestre como uma transição entre os dois primeiros, enquanto que a alquimia da palavra representa a sua tutela sobre as nossas almas, através de revelações e interpretações comunicadas durante os últimos 25 anos de nossos serviços juntos. Saint-Germain, como ele mesmo reconhece, nunca abandonou sua atividade nos bastidores para contatar com almas de luz, não apenas na Europa e nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Saint-Germain envia esforços incessantes para impedir a Terceira Guerra Mundial, o Holocausto nuclear, as previsões terríveis de Nostradamus, os perigos da profecia de Fátima e uma série de males que batem às portas das nações, cujo ribombar faz lembrar a visão de Jesus para esses tempos finais registrados nos Evangelhos e no Apocalipse. Se os capitães e os reis, os poderosos e os fracos,
tem ignorado esse porta-voz da liberdade no mundo, esse alquimista do fogo sagrado por excelência, os guardiões da chama da liberdade de todas as nações insistem em não esquecê-lo. Em determinado ponto de sua carreira, perdendo a fé nas classes dominantes e em qualquer capacidade que, porventura, elas pudessem ter para modificar o rumo da história, ouviu-se Saint-Germain exclamar, abre aspas, ó, dei-me 10.000 faxineiras, capazes de entregarem-se fielmente à causa. Com elas, lhes mostrarei como modificar o mundo com a verdade divina. Fecha aspas. E assim foi, através de pessoas simples que o Senhor e Abraham Lincoln também amavam, a missão de Saint-Germain de promover a liberdade individual, a paz e a iluminação na Terra. Continua a todo vapor, sem paralelos na história da humanidade. Ele apresenta uma mensagem em um movimento mundial, ordinário do povo. Ele chama este movimento sua revolução iminente da consciência superior. Todos os amantes da liberdade na Terra, todos os espíritos estimulados pela chama da liberdade, merecem conhecer seu nome, estabelecer contato com seu coração, estudar suas obras e apoiar sua causa, que é a causa de todos os povos do planeta. Com tal propósito, este pequeno livro, A Alquimia de Saint-Germain, é apresentada ao mundo com a maior alegria neste Dia de Ação de Graças, em 1985. Deus seja louvado por enviar-nos o amado Saint-Germain para libertar nossos corações cativos, em nome de Jesus. Elizabeth Clare Prospect, 28 de novembro de 1985, Retiro do Royal Teto, abre aspas, onde meu coração está, Montana, Estados Unidos. Então, este foi o primeiro capítulo do livro A Alquimia de Saint-Germain. Me veio uma consciência aqui agora, enquanto eu estava lendo, eu vou concordar com os nossos mentores e passo para vocês no atendimento de hoje às 18 horas, quem está conosco nos atendimentos. Quem não está, eu vou trazer aqui para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, essa consciência que me veio aqui agora. Se concretizar. Bom dia, Sirene. Maura Marques, bom dia, minha linda. Você chegou no final da leitura, mas essa leitura fica gravada na bio, se você escolher ouvir novamente, se conecte com ela, que é uma leitura fantástica, é uma leitura de conscientização. São as palavras de Saint-Germain trazendo para essa nova era, para essa nossa consciência crística que estamos vivendo nesse momento. E eu quero ressaltar aqui o nosso atendimento de sexta-feira, gratuitamente, sexta-feira, com os irmãos arcturianos. E temos as aulas do curso que está em andamento, do projeto Reconstruir. Vamos reconstruir essa nossa nova era, essa nossa nova terra, com verdades, com luz da verdade, com a reconexão com a nossa fonte criadora, com a fonte do nosso ser, com a nossa presença divina, com a presença eu sou. Decretem sempre, eu sou comandando esta mente e este corpo. Quando você decreta este decreto de Saint-Germain, você ativa a sua presença divina, ativa a sua parte divina e domina o seu ego, domina a sua parte egóica, a sua parte humana. A nossa parte humana é dominada pelo ego. Então, quando você ativa a presença divina, eu sou comandando esta mente e este corpo, você domina a sua parte divina, você domina o seu ego.
O link do nosso curso continua na bio, continua nos banners, você pode entrar a qualquer momento que você entrar. Nós temos 1 ano de aulas e atendimentos, gente. É 1 ano, é uma anuidade de atendimentos. E toda quinta-feira, às 18 horas, nós temos essa aula atendimento. Fica gravado na bio, fica gravado na bio, desculpa, fica gravado no Hotmart. As aulas do curso e o atendimento ficam gravados no Hotmart. O atendimento de sexta-feira é só para quem chega ao vivo, não pode ser gravado. Então, ele não vai para a gravação, ele é apenas para o momento presente. Então, se escolham, coloquem o propósito de se curar, de compreender o momento presente, de entender o que você está vivendo, de entender o que o planeta está trazendo, o que o planeta está passando nesse momento. Compreenda, acesse quem você é. A consciência crística, a consciência para a nova era, ela traz isso. O você se encontrar neste momento presente. Compreender quem é você aqui, o que você está fazendo, como você pode transformar a sua vida, como você pode seguir nesta ascensão, como você pode subir essa espiral da ascensão, como você pode se transformar. Essa transformação é de dentro para fora. Eu estou postando no WhatsApp, no Facebook, os vídeos dos mestres que estão sendo canalizados, os mestres canalizados por outras pessoas. Estamos colocando tudo isso. Busquem quem você é, porque é só você mesmo que pode dissolver tudo o que você tem que dissolver para subir nesta ascensão. Então, gratidão por quem está aqui até agora, gratidão por quem vai se conectar no pós-vivo, gratidão por quem vai estar conosco amanhã. Eu vou concordar com os nossos mestres para saber o que nós vamos fazer com a outra parte, mas já traremos consciência do que será feito. Tudo será feito para o bem maior. Tudo que estamos fazendo é sempre para o bem maior. Então, todas as decisões que vocês forem tomar, perguntem-se sempre, essa decisão vai beneficiar a mim e o todo vai beneficiar apenas a mim? Perguntem-se sempre isso e vocês terão essas respostas com mais clareza, porque hoje é sobre isso. Todas as decisões que nós tomarmos precisa ser bom para mim e para o todo. Namastê. Gratidão, 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 gratidão.